do cogito ferido, continuando, né? Ela se dá em cima dessa compreensão de que o cogito havia exacerbado, extrapolado os seus limites. Depois surge a crítica nietzschiana, principalmente, né, nesse livro, mas também poderíamos colocar outros autores, até o próprio Foucault. E depois ela é retomada por Ricoeur em Novas Bases. Então a trajetória do cogito é uma trajetória muito semelhante ao que aconteceu então com o filho pródigo, com o Édipo, com a experiência de Santo Agostinho, que a gente acabou falando, né? E com o giro da consciência hegeliana. É tudo algo muito semelhante. E por isso que aí a gente entende a matriz da formação cultural. E isso é interessante para nós pensarmos a educação nesses processos, porque muitas vezes, diante de experiências negativas, a gente tende a encarar o erro como algo negativo, né? Algo que tem que ser dentro daquela visão da verificabilidade, né, cartesiana. Esse é um problema sério para a educação, porque o que o Ricoeur quer chamar a atenção aqui é que há uma necessidade de nós transitarmos de uma visão, vamos dizer assim, do certo e do errado, né, daquilo que pode ser verificado pura e simplesmente, e daí o que é errado tem que ser excluído, né, do horizonte de compreensão, para uma visão que justamente incorpora o erro, que incorpora aquilo que o próprio Heidegger chamava, né, a errância no mundo, uma consciência que se perde no mundo. E essa perdição, entre aspas, ela é de certa forma bem vista, né, em certo sentido. Claro, desde que o indivíduo volte para a casinha, como a gente sempre está falando, né? Não é proibido sair da casinha, né? O problema é não voltar. Então, esse voltar a si pelo movimento da reflexão é o que o Ricoeur vai pensar e vai estabelecer como uma filosofia do si. Então, nas diversas fases, né, da obra de Ricoeur, nós temos um primeiro momento em que ele faz uma crítica a esse cogito, né? A gente já falou nisso. Um segundo momento em que ele se debate então com a filosofia mais clássica, né? E, e, e também problematiza as saídas desse cogito cartesiano pelo personalismo, pelo existencialismo e também e principalmente pelo próprio estruturalismo. E aí o Freud seria uma das figuras centrais, né? Porque a estrutura do inconsciente foi a grande sacada de a interpretação dos sonhos de Freud e do seu método de análise. E, portanto, nesse segundo momento, o Ricoeur questiona essas saídas. Né? E num terceiro momento, a terceira fase, e aí é interessante porque ele não fica só no comentário ou na crítica, né? Mas ele parte também para uma nova perspectiva. E aí ele propõe, então, uma filosofia que é a filosofia do sentido, da restauração do sentido. E que o processo hermenêutico, então, acaba desapropriando esse sujeito da interpretação do seu lugar de conforto, daquela primeira ascese em direção à alteridade, e também, num segundo momento, ele desaloja o indivíduo dessa alteridade, porque ele também pode fazer do conflito, né, ou também desse lançar-se no mundo dessa errância, ele pode fazer a zona de conforto. Né, e aí não volta a si próprio, não faz o giro completo previsto na dialética hegeliana. Então, essa volta é uma volta à experiência do si. E aí, então, o questionamento à metáfora, né, que Ricoeur propõe, que a gente também já conversou, e aí as suas propostas, né, dentro desse contexto. A questão da transformação do mundo, então, é pela questão da linguagem, né, e toda a relação da poética com a atestação, que a gente já comentou. E aí percebemos, então, que a crítica do Ricoeur é uma tarefa hermenêutica no sentido de retomar a interpretação clássica, né, de conceitos e de tentar pensar dentro do contemporâneo. E essa interpretação e a compreensão ela já está, digamos assim, em sintonia para a produção de novos e criação de novos sentidos. Na temática do tempo também acontece algo semelhante, né? E aí ele retoma Santo Agostinho para mostrar o quanto isso é importante.
E a questão da mimesis, né, com a questão toda da configuração e a relação com a refiguração. A refiguração, ela é esse momento em que o indivíduo, então, não apenas fica na instituição do sentido, mas ele vai em direção ao instituinte, ele rompe, ele procura avançar, né, a compreensão. E a questão da violência, então, ela é retomada nesse terceiro momento, que é o ponto que mais nos interessa, né? E para ele ela está radicada, né, nessa questão do mal e todas as experiências, né, do horror da Segunda Guerra. O problema do mal, então, é um problema, vamos dizer assim, que está envolto dentro de um mistério e, e aí a necessidade, então, de pensar a possibilidade de, da responsabilidade ativa, né, e da dimensão ética da existência para não cair nessas tentações, né, do problema do mal. Então era isso. Muito bem, obrigado, um abraço a todos.